Olá, hoje nós vamos fazer fundação. No caso, a parte da fundação que nós vamos trabalhar especificamente seria o baldrame, tá? Que nada mais é do que uma viga que ficará localizada aqui abaixo da parede. Ela tem a função de dar suporte para essa parede, ok? Nós vamos começar utilizando, eu recomendo que vocês vão até a vista 3D e nós vamos começar utilizando a ferramenta que está aqui na guia Estrutura, conjunto Fundação, e ali tem Fundação de Parede, tá? Ela aparece o nomezinho simplesmente Parede. FT é o atalho de teclado dela. Cliquei. Quando vocês abrirem, vai ter dois tipos já pré-selecionados. Essa que é a sapata de retenção e a sapata de suporte. A de suporte é que tem dois números para ser editado. Nós vamos utilizar ela, tá? Ela é mais simples de ser trabalhada e chega no objetivo mais facilmente. Então vou usar aqui, ó, editar tipo, e vou escolher a opçãozinha duplicar, quer dizer, eu vou manter o original e vou criar uma cópia idêntica ao que nós fizemos com parede até agora. No caso eu vou chamar ela de baldrame 15 por 30, ok? Eu vou dar esse nome para ela. Aqui eu tenho o material que eu gostaria que ele assumisse. No caso, nós vamos deixar concreto moldado em loco mesmo por enquanto. Depois de criar uma nova, né, duplicando, eu venho aqui, ó, onde está a largura e vou trabalhar com ela com a largura de 15 e a espessura de 0,30. A largura seria o equivalente à mesma largura que tem a parede. Então, nossas paredes, em média, ela tem 15 centímetros. E a altura dessa fundação, né, desse baldrame, que vai ser o 30 centímetros. Então, eu só vou editar esses dois valores aqui. Então, vou dar OK. E depois, para aplicar ele, gente, é muito simples. É só clicar na parede que ela aparece, tá? Eu posso clicar duas vezes, que ele não vai me permitir criar dois baldrames. Ele é legal nesse sentido que ele não repete a mesma coisa, tá? Ele não te permite criar dois baldrames um em cima do outro. Todas as paredes, independente se são internas ou externas, elas devem possuir baldrame em todas, tá? Toda parede possui baldrame embaixo dela. Olá, nós vamos começar hoje a inserir as esquadrias. Esquadrias correspondem a portas, janelas, aberturas, todos os elementos que permitem passagem entre as paredes, né? São vãos que podem ser fechados, vedados ou não, ok? Nós vamos começar hoje pelas portas. Eu estou aqui na vista 3D mesmo, tá? Isso pode ser feito em qualquer vista, mas daqui a pouquinho vocês vão perceber que talvez a vista de nível 1 ela seja mais fácil para a gente começar. Mas eu vou começar pela vista 3D só para vocês visualizarem a inserção do elemento, tá? Vem aqui na guia Arquitetura, aqui onde está escrito Porta, bem simples aqui no conjunto Construir, clico em Porta. Ao clicar em Porta, ele vai me mostrar aqui no seletor de tipo, o de vocês deve ter só daqui para cima, tá? Dessa 915/2032 para cima, que é a porta de descargar, que é a porta de abrir, né? Descargar em espanhol é abrir, é a porta de abrir simples, tá? No caso, pode escolher qualquer uma delas, a princípio. Nós vamos inserir ela sobre a parede. Olha que interessante, se eu tentar colocar a porta onde não há parede, ela não vai me permitir, porque a porta ela necessita obrigatoriamente de um hospedeiro, e o hospedeiro natural para a porta é a parede. Quer dizer, não faz sentido eu ter uma porta onde não existe parede, ok? Coloquei a primeira porta aqui. Essa é a porta 915. Eu vou criar uma outra porta aqui do lado, ok? Porta do lado. Essas duas portas são da família descargar simples, porém uma tem, as duas nesse caso, né, tem o tipo 915 por 2032 milímetros. As duas. Notem que é a mesma porta. Mas eu posso aqui no seletor de tipo trocar o tipo dela. Por exemplo, eu vou colocar aqui agora uma porta de 70. É uma porta ligeiramente menor, ok? Eu posso escolher as duas portas
e posso aplicar uma independente da outra. Porém, se elas forem do mesmo tipo, quando eu alterar o tipo em uma, estarei aumentando em todas. Como assim? Eu vou criar mais uma porta idêntica a 915. Então eu tenho aqui uma porta de 70 e duas portas de 90. Eu vou pegar a primeira porta de 90 e venho aqui em editar tipo. Aqui aparecem as propriedades que o autor dessa família, desse bloquinho de porta, colocou para ser editado. Por exemplo, função, hospedeiro, material, né? Material da estrutura e as cotas, que são as medidas. No caso, as medidas que nós vamos trabalhar são basicamente essas aqui. Ó. Espessura da porta. Aqui no Brasil a gente trabalha geralmente com porta de espessura de 3 centímetros a 4 centímetros, ok? É a média, não quer dizer que não pode ser mais ou não pode ser menos, tá? É o comum. A altura normal de porta, natural que a gente trabalha aqui no Brasil, é de 2,10 metros. Por quê? 2,10 metros são 10 centímetros mais alto que o padrão de armários fabricados, padrão de geladeira, que geralmente estão na casa aí dos seus 2 metros de altura. Então nós vamos trabalhar com a altura de 2,10 metros. Isso não quer dizer que ela não pode ser mais ou menos. Esse é o padrão que você vai achar pronta, já pré-fabricada, geralmente de 2,10 metros. A para, projeção da para externa e projeção da para interna e a largura da para, isso a gente não vai precisar editar. Mas só para entender o que significa, esse nomezinho apara não é comum no português. Aqui no Brasil a gente chama geralmente isso que ele chamou aí de apara, de alisar, que é aquela moldurazinha de acabamento que tem em volta da porta. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ela ali na vista 3D para ficar mais claro para vocês. O que vamos editar aqui por último é só a largura. A largura seria o vão de abertura da porta. No caso aqui no Brasil elas são vendidas em valores exatos, assim, 90 centímetros, 70 centímetros, 80 centímetros e 60 centímetros, ok? E aí é só finalizar, vou dar ok. As duas portas que eram de 90 alteraram. Aqui é de 70, ela continua idêntica. Mas é importante entender que isso que aparece aqui em cima é o nome e não a dimensão, tá? Então posso, por exemplo, alterar o nome dela aqui, ó, editar tipo, renomear, colocar o nome porta de 90 centímetros, ok? Agora as duas recebem aqui o nome porta de 90 centímetros. Aquela porta que estava de 70, ela continua de 70. Agora, por exemplo, digamos que eu quero transformar essa porta que hoje é de 70 para uma porta de 60 centímetros. Uma porta de banheiro, depósito, esse tipo de coisa. Então, vou lá fazer o mesmo processo, editar tipo. Eu vou duplicar para preservar a original e criar uma nova. Vou chamar ela de porta de 60 centímetros. A espessura eu também vou alinhar para 4 centímetros. A altura também para 2,10. Não altere esses três valores de apara, que ele está no tamanho até normal para a nossa região. E vou trabalhar aqui com a largura de 60. Vou dar OK. Então agora notem que só essa porta que é de 60 centímetros que alterou. As outras continuam idênticas. Então quando eu for criar a porta, ó, além daqueles tipos que tinha pronto um de vocês, eu agora tenho mais dois tipos. São a porta de 60 e a porta de 90. Dessa maneira eu consigo personalizar qualquer porta e ter essas portas ajustadas conforme o meu gosto ou conforme a fabricação que existe na minha região. Ok? Outro fator interessante, não sei se vocês notaram, mas o baldrame que nós acabamos de fazer um pouquinho antes, quando a gente colocou a porta, o baldrame cortou aqui debaixo da parede. Por que isso? O baldrame, ele se hospeda, da mesma maneira que a porta, ele precisa ter como hospedeiro a parede. Por exemplo, se eu deletar uma parede, vou deletar, o baldrame que está embaixo dela também desaparece. Eu vou dar Ctrl V aqui para voltar. Quando eu coloco a porta, essa porta está alinhada com o final da parede, então ela corta aquele trecho de parede embaixo do baldrame. Porém, isso a nível de representação, além de ficar feio, não é assim que acontece. Embaixo da porta tem o baldrame passando normalmente. E como que eu vou resolver essa situação? Vou selecionar a porta. Venho aqui, ó, a porta, embora o nome não seja comum,
mas a porta ela também tem um peitoril, ela tem um deslocamento em relação ao nível, no caso aqui em relação ao nível 1. Para a gente corrigir isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse último zero do deslocamento e trocar pelo número 5. Ó. Eu vou frisar aqui para vocês observarem. Eu estou deixando 0,0005. São 5 décimos de milímetro. É a metade da espessura de uma folha de papel, tá? É um valor simbólico. Para quê? Para que ele permita que continue um segmentozinho ali, mesmo que insignificante, de parede, para poder sustentar o baldrame embaixo dele, tá? E isso eu tenho que fazer, independente de ser o mesmo tipo, para todos os elementos individualmente, ó. Tudo o que acontece dentro dessa partezinha aqui embaixo, ó, chama editor de propriedades da instância, quer dizer, é desse objeto específico, não é do tipo. Mesmo que eu tenha outra porta igual, o que foi editado aqui só vale para esse elemento e não para todos idênticos a ele. Então, ó, eu tenho duas portas de 90, uma eu editei e a outra não, e ela não muda automaticamente essa questão da altura do peitoril. Isso eu tenho que clicar na outra porta e fazer de uma por uma, ok? Isso é importante entender. Já as informações editadas aqui, ó, editar tipo, eu vou só colocar ela aqui com 10 centímetros de espessura. Só vou exagerar aqui só para ficar bem visível. Ó. E vou apertar aqui agora no aplicar. Notem que as duas portas que são do mesmo tipo alteraram. Então, tudo que eu fizer dentro do editar tipo vai acontecer, vou dar Ctrl V, vai acontecer para todos que forem do mesmo tipo. O que eu alterar aqui no edição de propriedades da instância só vai acontecer naquele objeto e não nos demais objetos selecionados. Perfeito? Agora, um outro detalhe importante, nós vamos até o nível 1 para entender aquilo que eu falei lá no comecinho. A porta, além dela estar inserida em 3D, ela também é representada em planta. E a representação em plantas, conforme a BNT, é essa mesmo que aparece aí. É um arco, né, de percurso, mais a folha de porta, mais o painel, o vão cortado, né, o painel cortado de onde ela estava. Porém, ó, quando eu inseri elas ficaram todas para o lado de fora. Como que eu corrijo isso? Tem algumas maneiras de fazer. Eu vou clicar na porta, aparece o vãozinho idêntico ao que aparece lá na parede para inverter interno e externo. Eu posso clicar nele, ó, e ele vai jogar ela para dentro ou para fora, ou da esquerda para a direita. Eu posso usar também a barra de espaço do teclado para fazer essa inversão. Ó, e aí ele vai especular entre as 4 possibilidades de posição da porta ideal para aquela situação. A posição ideal de porta é essa aqui. Ó. A folha sempre vai abrir e bater na parede que tem à frente. Esse espaço que fica entre a porta e a abertura, entre a parede, desculpa, e a abertura, chama-se boneca. Tá? Ele serve para quê? Para o trinco da porta não atrapalhar a passagem. Então eu tenho que deixar um vãozinho aqui para que essa porta abra de forma plena. E o tamanho dessa boneca ideal, na verdade, depende do tamanho do puxador. Mas o normal é trabalhar com 10 centímetros, tá? Ela permite você inserir um pilar aqui, se for necessário, nesse canto. E permite que a porta abra de forma plena sem bater o trinco aqui na parede que está encostada, ok? Na hora de inserir a porta, eu já posso definir isso também. Ó. Porta, eu posso, antes de colocar, ajustar aquela altura para que permita o baldrame acontecer embaixo dela. E posso posicionar ela em planta baixa, escolhendo para que lado ela vai, ó, movendo simplesmente o mouse para cima ou para baixo. Posso também usar a barra de espaço antes de clicar onde eu quero a porta, para posicionar ela da melhor maneira possível. Eu vou fazer isso agora, aqui do lado esquerdo, já estou deixando os 10 centímetros, vou apertar a barra de espaço e clicar. Então já estou fazendo a porta da maneira correta antes de aplicar. Por isso que eu expliquei para vocês no início que é mais fácil fazer a inserção de portas e janelas pela planta baixa e depois conferir na vista 3D. Ok? Olá! Na sequência de portas, nós podemos inserir também janelas, tá? A ferramenta também está aqui do lado, chama janelas, né? Como janela, desculpa. E ela tem o mesmo princípio da porta, tá? A aplicação dela é quase que idêntica. Ela precisa de um hospedeiro. Vou aplicá-la, coloquei. Ao colocar,
eu posso escolher os tipos pré-definidos aqui. No caso de vocês só vai ter esse M fixado, tá? O meu caso aqui específico, esse arquivo ele já tem outros tipos carregados. Então, ao colocar o M fixado, vocês vão notar que ele é bem pequenininho. Eu vou pôr aqui no vista 3D. Ele é uma janelica bem pequenininha. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é começar aumentando ele, escolhendo uma peça, criando uma janela um pouco maior. Ó. Lá embaixo tem umas janelas um pouco maiores. Mas vamos entender como funciona geralmente aí no mercado, quais os tamanhos, não vou falar ideal, mas os tamanhos comerciais que existem à venda de janela. As janelas, elas acontecem geralmente assim. A altura dela, média no mercado, ela vai em torno de 1 metro a 1,20 m. É lógico, existem janelas especiais com 2 metros de altura ou a altura desejada pelo projetista, tá? Mas a altura comercial é 1 metro ou 1,20 m. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos ajustar elas, tá? A largura, existem algumas variações no mercado, mas elas vão de 1,5 m, 2 metros, 2,20 m, 2,5 m. Geralmente são números assim fracionados mais precisos, ok? Então, vem aqui, ó, igual eu fiz com porta, vim editar tipo, vou duplicar, vou chamar ela, vamos fazer uma janela de 2 metros de largura, por 1,20 de comprimento, por 90 de peitoril. E a melhor maneira de representar isso é assim, ó, 2 metros vezes 1,20 barra 0,90, tá? Essa é a forma correta de representar largura vezes altura dividido pelo peitoril, ok? Também, igual a porta, eu posso escolher os acabamentos, os materiais que compõem aquele elemento, tá? A princípio, nós não vamos editá-lo. Depois, eu posso editar a altura, nós definimos que será 1,20 m, a largura, que será 2 metros. Aqui ele me permite também editar a altura padrão do peitoril. Nós vamos pôr 90 centímetros. Porém, isso não vai interferir no peitoril da janela real aplicado. Nós teremos de definir, igual ao deslocamento da base da porta, individualmente janela por janela. Aí eu vou dar OK. Então, aquela janela que era de 80, agora eu criei uma nova, que chama M fixado, de 2 metros por 1,20 por 90. Porém, esse 90 ainda não está com 90, ele está respeitando o quê? 40 centímetros. Lembra que eu falei que tem que ser individual? Ó? Tem que vir aqui e alterar a altura do peitoril, que agora está com 90. Eu vou criar uma outra janela aqui do lado, idêntica a essa, só para vocês verem que eu posso colocar, mesmo que seja o mesmo tipo de janela, com peitoris de altura diferente. Esse peitoril, por exemplo, está com 1,20. Então, poderia definir ele aqui, ó, com ponto 90 e aplicar. Então, a janela é individual, mesmo que seja o mesmo tipo de janela, as mesmas dimensões, a altura do peitoril, que é a altura do solo, até a parte de baixo da janela, eu vou ter que atribuir ela individualmente, uma por uma, sem me preocupar se ela está certa antes ou não. Eu posso escolher essa altura antes? Posso vir aqui ó, em janela. Isso acontece em planta, tá? Janela, defino aqui a altura do peitoril e coloco. Agora sim ela está com 90, garantidamente que ela está com 90, tá? Mas isso eu tenho que definir antes de colocar a janela. Se eu não definir isso, ela vai respeitar um tamanho pré-determinado aí, que vem programado, e depois você vai ter que ir lá e ajustar ela para a altura padrão, ok? Como que eu sei nesse M fixado qual lado é para dentro e qual que é para fora? Sempre o lado que tem isso daqui, ó, que é o, por exemplo, para inverter a posição, é sempre o lado de fora, tá? Então, o correto dessa janela é que para o lado de fora, a linha do vidro, do painel, fique mais externo do que interno, ok? E olha que legal, ele já coloca para mim meio que automaticamente, em uma outra aula a gente vai aprender a ajustar essas espessuras da maneira mais correta, mas ele já meio que coloca automaticamente a diferenciação entre elementos, parede, janelas, portas, tá bom? E o caso da janela quanto a tipo, ó, é idêntico ao de porta. Eu posso mudar de tipo, ele só vai ajustar as opções, por exemplo,
Vou pegar essa janela que estava com 2 metros, vou renomear para 1,5 m e vou editá-la efetivamente com 1,5 m. As duas janelas que são do mesmo tipo alteram, exceto a altura do peitoril, que pode ser individual. Coloquei com 10 centímetros. Entre elas, embora seja o mesmo tipo, o peitoril é individual, ok? Então, para a gente aplicar tudo isso que a gente viu, eu gostaria que vocês, naquele exercício que estamos trabalhando desde as aulas anteriores, que vocês aplicassem portas e janelas em todo ele, conforme está marcado lá no projeto que está em mãos, tá? Boa aula, bom trabalho para vocês e até a próxima. Pessoal, aqui é o professor Anderson. Hoje nosso tema a ser tratado nessa videoaula é anotações. Anotações ele trata, na verdade, de uma série de ferramentas que a gente pode utilizar dentro do Autodesk Revit, que permite, por exemplo, cotar, mensurar, medir, determinar, identificar, tá? Na verdade, tudo aquilo que não é modelável, que não é objeto de modelagem, ele entraria no critério de elemento de anotação. Como objeto de trabalho, eu vou utilizar um projeto de autoria minha, que já está basicamente pronto a modelagem. Eu vou abrir aqui a vista 3D para vocês observarem, tá? É um desenho bem completinho. E ele é bem interessante que ele possui diferenciação de nível, isso facilita a compreensão de corte e tudo mais, tá? Primeiro passo, né? É importante lembrar que vistas de anotação, elementos de anotação só podem ser inseridos em vistas de desenho bidimensional, que no caso seriam as plantas de piso, elevações, cortes, tá? E vistas de desenho, ok? Vistas 3D também permite alguns tipos de anotação, porém por exemplo, não seria possível cotar tudo em 3D, tá? Até porque a leitura ficaria complicada. Não é que não permite, você pode ver que algumas ferramentas de anotação permanecem sempre visível mesmo na vista 3D. Por exemplo, eu poderia chamar aqui setas e identificadores e textos mesmo na vista 3D, ok? Portanto, vamos trabalhar hoje, né, o nosso objeto será em cima do pavimento térreo, tá? Essa casa ela tem, na verdade, eu trato ela como pavimento térreo, porque ela possui o térreo que está ao nível do solo, né? O que a gente chama de cota zero aí no projeto, e eu tenho parte da edificação, no caso a garagem, que está num pavimento semi-enterrado, tá? Esse terreno ele tem uma situação bem acentuada na parte da frente e ele assim, ligeiramente plano na parte de trás, tá? Apenas para compreensão de vocês. Vamos lá, vamos começar hoje. Primeiro passo por identificar os ambientes, tá? Por que eu gosto de começar identificando os ambientes? Primeiro porque é um fator assim primordial, ele tem que estar em todas as plantas. A planta que tem layout, a planta que não tem layout, de qualquer maneira o nome do ambiente é importante estar inserido aí dentro desse desenho, tá ok? Diferente das outras ferramentas de anotação, a identificação de ambiente ela se dá primeiro pela criação do ambiente. E o fato de criar um ambiente, né, demarcar e delimitar um ambiente, não é simplesmente um elemento de anotação, mas sim uma ferramenta de arquitetura, né, uma definição de espaço. Então, portanto, é basicamente das poucas ferramentas de anotação que não estão inseridas dentro da guia Anotar, tá ok? Nós vamos começar aqui pela ferramenta ambiente, tá? Para teclado RM, ok? Clicando nela. A primeira coisa que vai acontecer, ela vai aparecer sempre essa marcação de um X e um perímetro azul claro, mostrando o limite desse ambiente que você inseriu. Percebam que ele sempre vai tomar como limite primeiro paredes, tá? Depois pisos. Então ele sempre vai tomar como limite desse ambiente, imagina que seja uma caixa d'água, né? Uma contenção de água, um sistema de contenção de água.
Então eu preciso evitar vazamentos, tá? Eu preciso evitar que esse ambiente derrame para os demais. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, tá vendo que eu estou colocando o ambiente em uma área que não tem limites, não tem paredes para limitar ele. Então ele aparece essa borda azul quadrada, retangular, desculpem, mas ela aparece assim sem determinar nada, tá? Por quê? Porque eu não tenho limites para esse ambiente. Então vamos supor, por exemplo, que nós vamos identificar aqui esse ambiente chamado quarto, ó. Tá? Vamos chamar ele de quarto 1, suíte 1, né? Uma vez que ele tem banheiro. Notem que quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele aparece apenas o X. Cliquei, nesse momento, ó, foi criado o ambiente, delimitado o ambiente. Ele ainda não tem nome, mas foi delimitado o ambiente. Então eu venho aqui e vou usar o identificador de ambiente, tá? Vou chegar mais perto um pouquinho para ficar mais fácil da gente enxergar. Coloquei o nome ambiente aqui, cliquei, automaticamente com base nesse perímetro que agora está em cor de rosa, né, em cor de goiaba aí, ele já calcula para mim a área desse ambiente em metros quadrados, tá? É bem interessante porque ele facilita muito, principalmente em formas orgânicas, tá? Que tem uma certa dificuldade a gente estar calculando áreas exatas, eu poderia estar utilizando outros métodos como triangulação e tudo, mas a precisão não seria tão grande quanto está acontecendo aqui. Genericamente, ele vai tratar esse ambiente nosso com o nome ambiente, tá? Existem aqui, e da mesma maneira que paredes e outras ferramentas do Revit, existem tipos a serem selecionados aqui no seletor de tipo da barra de propriedade. Por exemplo, eu tenho o ambiente escrito pura e simplesmente ambiente, né? Esse ambiente ele aparece um número que no caso aqui porque eu já editei, mas no de vocês provavelmente esse número vai aparecer aqui dentro desse quadrado, ok? Ele tem a opção com volume, por exemplo, para calcular piscina, calcular áreas que determinam barrilete, áreas que necessitam de volume, ambientes que necessitam do cálculo de volumétrico, né? É lógico, se você quer calcular também ar-condicionado e tudo mais, é importante que tenha esse item mensurado, tá? Para isso necessita de parametrizar limites de base e de topo, ok? Depois eu tenho outro limite, outro tipo aqui que é o ambiente com área, que no caso será o que nós vamos utilizar. Só que vocês vão notar que o de vocês não estará tão organizadinho igual o meu, quanto a distância entre esse elemento escrito ambiente e a área relativa desse ambiente, tá? Daqui a um minutinho eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer essa edição, perfeito? Antes de fazer a edição da forma como esse texto vai se comportar aí no nosso projeto, nós vamos fazer aqui bem rapidinho, nomear esse ambiente. É simples, é só clicar uma vez sobre o nome escrito ambiente e vamos colocar aqui o nome suíte 1. Perfeito, agora ele já identifica esse ambiente, essa área, esse local como suíte 1. Mas notem um detalhe importante. Olha a escala que eu estou trabalhando, escala para 50, e notem como esse ambiente, esse nome de ambiente, esse identificador está tão pequenininho em relação a esse texto, esse desenho. Vamos entender primeiro se isso está de forma que ficará legível, se não, se está de tamanho adequado, ou talvez a escala que estamos trabalhando esteja um pouco grande, tá? Para isso vai ser necessário a gente fazer a edição do ambiente, do identificador do ambiente. Seja feita essa identificação, nós vamos trabalhar da seguinte forma: selecione o identificador de ambiente, venha até aqui no topo, na barra de guia da guia modificar, vai aparecer aqui a opçãozinha editar família. Vou clicar nela. É importante que vocês percebam que todas as barras de ferramentas aqui de cima foram alteradas, tá? Aqui eu estou dentro do modo de edição e criação de família, que é como se fosse um host, que é uma ferramenta que roda dentro do programa, um programa dentro do outro, basicamente isso.
Aqui nesse caso eu já editei em um outro momento o tamanho desses textos. Notem que o de vocês provavelmente estará nesse tamanho, um tamanho maior, que seria a legenda 3 milímetros, ok? O que seriam essas legendas? E o de vocês também é um detalhe importante, o de vocês vai estar mais ou menos assim nessa sequência, tá? Pode ser que as distâncias sejam diferentes, mas ele estará mais ou menos nessa sequência. Primeiro, vamos entender o que são cada elemento desses. Esses elementos são o que o Revit chama de legenda, tá? Legendas são parâmetros que são itens que vão ler parâmetros, por exemplo. Um dos parâmetros seria o nome dado para aquele ambiente, então vai ser a legenda daquele ambiente. Esse item de baixo aqui, que está em 101, ele seria o número desse ambiente. Por exemplo, quando eu tenho um projeto de uma escala um pouco maior, né, assim, que tenha um número de ambientes demasiadamente grande, é comum a gente utilizar, por exemplo, nomear os ambientes, assim, ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3, e depois criar uma legenda, uma lista de ambientes com a função e o nome efetivo de cada um deles, tá? Então, ele, nesse caso aqui, ele faria uma numeração automática sequencial, começaria do 1 indo daí por diante para os demais, ok? O próximo passo que faremos, depois de entender como funciona esse sistema, é utilizar os nomes que vamos dar para esse ambiente, o tamanho dos textos que vamos dar para esses ambientes. O próximo passo que vamos fazer é ajustar a posição desses ambientes e desses itens de identificação de ambiente e o tamanho, dimensão, a forma como essas legendas estarão, tá? Primeiro passo, eu vou pegar o nome do ambiente, que é o que estava já localizado, já pronto, né? Nós vamos até aqui, ó. Aqui eu tenho alguns tipos de texto para escolher, tá? Professor, o meu não tem tipos de texto a escolher. Como que eu faço para editar um texto existente, no caso existir apenas uma opção? Muito simples. Seleciona o texto, ele ficou azulzinho, vem aqui em editar tipo, tá? Ele vai aparecer aqui os parâmetros desse texto apresentado. Por exemplo, cor, espessura da linha, né, a espessura daquele elemento, e aqui embaixo a parte textual mesmo, ok? Aqui é interessante, só um detalhe que eu acabei pulando, ó. Segundo plano, se eu quero que fique uma tarjeta branca, assim, por exemplo, cobrindo qualquer desenho que exista, ou se eu quero que fique transparente, né, que eu não tenha um segundo plano para resguardar aquele texto, tá? Depois eu venho aqui e posso ajustar a fonte do texto, tipo de letra, tipo de fonte e o tamanho. Por exemplo, digamos que eu queira 2,5, né, de tamanho de texto. Aqui eu tenho a opção do tamanho da guia. Por exemplo, eu vou colocar 8. O tamanho da guia seria o tamanho da caixa, né, de texto que vai ficar ali. Só para ficar coerente com o tamanho do texto, eu vou renomeá-lo aqui para 2.5, ok? 2.5 milímetros, gente, é um tamanho de texto que ainda permanece legível, porém ele não é tão grande, não ficaria ocupando tanto espaço quanto o texto 3 milímetros, tá? Só uma dica aí para vocês. Mas a melhor forma de saber qual o tamanho mais adequado é alterando o tamanho, imprimindo em escala, né, na escala correta, e conferindo a forma de leitura desse texto, como seria, ok? Aperta aqui no ok, e aí o texto que antes estava com no nome de 3 milímetros passa a ter 2,5 milímetros, ok? E agora eu posso escolher, por exemplo, que todos os elementos ou legendas, né, inclusos nesse sistema, fiquem aqui um na sequência do outro, todos com o mesmo tamanho. Agora eu vou ajustar a sequência. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira, ó. Coloco sempre a área do ambiente logo abaixo do nome ambiente. Existe também a possibilidade, dentro dessas legendas, eu vou vir aqui editar a legenda, de eu criar, por exemplo, prefixos para essas legendas. Por exemplo, área, no caso seria A igual a X metros quadrados, ok? Então ele vai, isso aqui vai ficar fixo,
tá? Poderia colocar como sufixo, por exemplo, o M2, por exemplo, ok? Agora, esse detalhezinho aqui, que é o número do desenho, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uso meu, tá? A forma como eu costumo utilizar meus identificadores de ambiente. Geralmente eu faço da seguinte forma: coloco todos os identificadores, todas as legendas, de certa maneira sobrepostos no mesmo alinhamento. Aparentemente, dentro do editor de família, que é esse ambiente que estamos, vai ficar um pouquinho bagunçado assim, visualmente. Porém, só explicando o motivo, porque dificilmente você vai usar as três legendas de forma simultânea, aparecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, muito dificilmente você vai usar ter volume, área e o número do ambiente ao mesmo tempo. Geralmente você vai usar um, depois o outro, depois o outro, ok? Agora nós vamos aqui na opçãozinha carregar no projeto. Caso eu tenha mais de um projeto, ele vai aparecer a lista, eu tenho que selecionar qual projeto dos que estão abertos eu quero inserir o meu identificador, tá? No caso, como já havia o identificador com o nome underline identificador do ambiente dentro desse projeto, eu vou colocar aqui, ó, substituir versão existente. Tá? É como se fosse ele vai sobrepor um em relação ao outro, tá vendo? Agora o texto está de uma forma um pouco mais visível, está um pouco mais ressaltado. Notem aqui também aquele detalhe que eu falei para vocês do prefixo, né, do a igual, ok? Por exemplo, se eu quisesse retornar isso aqui para ter apenas o número do ambiente, ele ficaria assim, é lógico, né? Vale a pena depois, com um pouquinho mais de tempo e carinho, alinhar, por exemplo, de maneira que esse número fique centralizado com essa caixa de texto que aparece. Okay? Outro exemplo importante a ser citado é quando eu tenho ambientes integrados, porém são ambientes tem ambientações separadas em si. Por exemplo, eu tenho essa sala aqui que seria uma sala de estar, digamos essa seria uma sala de TV e essa uma sala de estar ou um hall, não sei, né? Digamos que eu quero nomear de forma distinta cada ambiente desse. Para isso eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, separador de ambiente. Eu vou traçar a linha imaginária que vai separar um ambiente do outro, tá? Vou fechar ela aqui, essa mensagem que aparece. No caso, ela só está me avisando que ela se sobrepõe a um eixo existente, no caso é o eixo dessa mesma parede, tá? Ao fazer isso, notem que quando eu usar a ferramenta ambiente, aquela linha traçada ela vai se tornar um limite entre um ambiente e outro, tá bom? No meu caso aqui, a linha não estava aparecendo por conta do deslocamento do vidro, mas caso a linha de separação do ambiente fique visível, é só clicar sobre ela e digitar EH, ela vai ocultar aquela linha, tá? Vai torná-la invisível. Existe na hora de colocar os ambientes, ó, nota que aqui é um ambiente e aqui é outro. Eu já posso colocar para que o identificador apareça automaticamente. É bem simples. Aqui na barra superior, clico aqui onde está escrito identificar na colocação. Então o nome do ambiente já passa a aparecer automaticamente ao ser colocado, tá? É importante salientar também que eu posso criar os ambientes um na sequência do outro e depois voltar e renomear todos eles, tá? Eles vão respeitar as configurações de tipo adotada lá no ambiente anterior, que a gente já configurou, e as opções de tamanho de texto também, tá? Vou renomear isso aqui, por exemplo, sala de TV. Este outro ambiente, sala de estar. Elevação do ponto. A elevação do ponto, ela é uma ferramenta que está aqui na guia anotar. Elevação do ponto, ela está aí no teclado. Cliquei nele. Ele tem aqui alguns tipos pré-carregados, né? Alguns tipos de símbolos de elevação. Os que são relativos à BNT, tá? É o primeiro, que é alvo projeto, e alvo relativo corte, no caso é o símbolo para corte, tá bom? Ao colocar a elevação do ponto, ele nota que ele já vai respeitar a elevação do elemento do ponto de inserção.
No caso, a mesa aqui está com 77, a cadeira com 47, o tapete com 2 centímetros, tá? Notem que a maioria dos objetos ele vai identificar a elevação dele, tá? Por exemplo, o banheiro, né, o lavabo tem menos 2 centímetros e aí por diante. Por exemplo, a BNT recomenda, tá, que fique isso, a sequência seja essa. O nome do ambiente, área e a cota de elevação. É lógico, se o ambiente for muito apertadinho, você pode reorganizar essa distribuição, tá bom? Cliquei nele a primeira vez. Depois, notem que ele mostra uma chamada de detalhe, uma setinha indicando uma direção, tá? Eu tenho a opção de utilizar com esse elemento e sem esse elemento. Esse elemento, eu vou deixar essa daqui com, marquei, posicionei ele. E agora eu vou fazer uma versão sem. Para eliminar essa chamada de detalhe, eu clico aqui em elevação do ponto, desmarco a chamada de detalhe e é só inserir. Cliquei uma vez, depois eu posso posicionar. Se eu quero à esquerda ou à direita o número, no caso sempre puxando o mouse para a direção oposta, cliquei e aí sim eu tenho a elevação do ponto marcado. Eu vou colocar aqui o lavabo para vocês verem que ele tem uma elevação diferente. Tá? Depois modificar. Outra forma da gente estar mensurando os objetos inseridos, né, os objetos modelados, seria a partir de cotas lineares. Cotas lineares é importante assim, entender, embora ele tenha aqui uma ferramenta chamada cota linear. Essa cota linear que ele trata aí, na verdade nada mais é do que uma cota no sentido de uma cota ortogonal, tá? Respeitando sempre x e y. Mas todas as cotas que cotam um ponto a outro não deixam de ser cotas lineares, tá bom? A cota que a gente mais vai usar vai ser a cota alinhada, que o atalho do teclado dela é DI, ok? Clicando. Diferente dos outros programas de desenho, o Revit ele trabalha sempre com a mensuração entre dois objetos. Ele não consegue mensurar igual o AutoCAD, por exemplo, clicando em pontos aleatórios no meio, em um espaço vazio, e ele vai cotar. O Revit ele precisa de uma linha ou um objeto, qualquer objeto existente dentro do programa. Duas coisas antes de iniciar o sistema de cota tem que ser feito. A primeira é colocar aqui em cima faces da parede, uma vez que a intenção seja cotar de face a face. Ele vai ficar azulzinho as cotas e aí vai me permitir cotar face a face dessa parede. Ok? Uma outra forma de executar seria por meio de linha central da parede. Aí ele buscaria o eixo dessa parede para fazer essa cota. Perfeito? O processo de cota no Revit ele é bem simples. Eu vou voltar aqui para a face. E ele utiliza basicamente o seguinte passo. Você clica no primeiro ponto, no primeiro objeto, no primeiro elemento que deseja cotar. Por exemplo, essa face da parede e a segunda face. Quando eu quero encerrar a ferramenta cota, é importante que eu clique no vazio, em algum lugar que não possua nada a ser mensurado. Por exemplo, vou clicar aqui nesse espaço vazio. Por quê? Se, por exemplo, eu continuar clicando em objetos que possam ser mensurados, ela continua cotando, tá? Então é importante a gente tomar esse cuidado, tá? No caso aqui está um porcelanato de 60 por 60. Então eu estou cotando inclusive as linhas de achura, as linhas internas desse projeto, ok? Outra forma outro elemento que a gente pode trabalhar dentro da cota seria as configurações dela, ajustar o tamanho de texto, tamanho de símbolo, comprimentos de linha, tá? Essa cota, por exemplo, para essa escala que estamos trabalhando, eu vou abrir aqui um pouquinho mais, ela é uma cota um pouco inadequada, ela é uma cota que está com letras muito miudinhas, muito pequenas, tá? Para a gente ajustar isso, seleciona a cota. Da mesma maneira que os outros objetos todos, eu tenho alguns tipos já pré-carregados de cota, posso até ir
passeando um pouco entre eles para ver se já tem algum que está mais ou menos adequado ao que a gente precisa de tamanho de texto. Olha a diferença entre essa cota e essa cota, tá? No caso, vamos editar aquela que já estávamos trabalhando, tá? A 2.5 Arial. Por exemplo, o que está inadequado nessa cota? Primeiramente, o tamanho do texto, tá? Eu venho aqui em editar tipo, e aqui tem uma série de fatores, de parâmetros que eu posso ajustar em relação a essa cota. Por exemplo, tipo da sequência da cota, contínua ou linha de base ordenada. Então, geralmente a gente mantém ela contínua, quer dizer que ela vai continuar uma cota na sequência da outra. Ela vai ser uma linha única, conforme a BNT determina. Tipo de chamada, se vai ser em arco, no caso a chamada seria a linha que leva até o texto quando deslocado da cota. Eu já vou mostrar esse exemplo ali. No caso, arco ou linha. Tá? Eu prefiro o arco porque ele confunde menos com as linhas do desenho, mas não tem nada assim, a norma não determina certinho, tá ok? E aí tem outras informações, algumas eu gostaria que vocês especulassem um pouquinho até descobrir qual a finalidade dela, só para a gente não delongar muito, tá? Eu vou ser um pouco mais objetivo, principalmente o que nós precisamos ajustar. Extensão da linha de chamada da cota e se ela vai ser fixa ou ela vai ter um intervalo para o objeto a ser cotado. Por exemplo, aqui em cima eu tenho o controle da linha de chamada da cota. Ela está fixa para a linha da cota. Ela tem também aqui o intervalo para o elemento. Eu vou voltar aqui para o intervalo para o elemento para vocês notarem a diferença. Observem aqui que as linhas de chamada agora chegam até encostar no elemento. Então, o que passa a ser fixo é essa distância e não esse comprimento de cota, de linha de chamada, desculpa. Então, fica mais elegante, não é que, assim, existem projetos e projetos, necessidade e necessidade, mas fica um pouco mais legível quando fica fixa a linha de cota, tá? E aí aqui a gente determina o comprimento dessa linha de chamada, qual o comprimento total dessa linhazinha. No caso aqui, vamos só para alterar, vou colocar 3.5. E aqui a extensão da linha de cota, que está 2.4, vamos colocar 1.8. Ok? Aqui em cima eu escolho a marca de revisão, que seria esse traçozinho, né? Esse traço que aparece marcando, evidenciando onde a linha de chamada com a linha de cota. No caso aqui, eu tenho algumas opções a escolher, pontas de seta e tudo. Eu acho que o 2 com certeza está o mais adequado. Eu vou colocar aqui o aplicar, para a gente ver o que mudou. No caso, eu editei o comprimento dessa linha, o tamanho, escolhemos, né, qual seria o traço e como se comportaria essa linha de chamada. Inclusive aquele 1.8 que alteramos seria o comprimento dessa ponta da linha de chamada. Agora nós podemos editar também no mesmo local, editar tipo, por exemplo, o tamanho do texto, tá? O tamanho do texto eu vou alterar aqui embaixo, ou na parte de texto, alterando o tamanho desse texto. Vamos trabalhar com 2.5, que é conforme está descrito aqui no nome da cota. Vou dar OK. Notem que o texto agora já é um texto outra coisa que pode ser editado aqui nessa cota também, que é importante a gente editar, é organizar o texto para que ele não fique assim, como está esse, sobreposto, tumultuado, tá? Eu posso, por exemplo, selecionar a linha de cota, selecionar a bolinha que está abaixo do texto. Lembra aquela linha de chamada que estava em arco lá? É essa linha que aparece bem aqui, quando você remove o texto do local original, da distância original da cota, tá? É importante, depois de cotar todo o projeto, que vocês façam toda essa organização. Eu gosto, assim, recomendação minha, a gente evite deixar o texto sobre a parede ou sobre elementos. Por quê? Porque ele vai atrapalhar a leitura dele, ok? Notem que essa cota, por exemplo, que eu estou dando exemplo para vocês nessa videoaula, ela é de cor azul. Onde eu editei isso? Também dentro da edição aqui, ó, de tipo, eu tenho a opção de escolher aqui a cor dela. Por exemplo, vamos colocar ela na cor de vermelho. Dou OK. Mas para lembrar, as cotas elas devem ser
Tem pelo menos 3 tipos, tá? Cotas internas, atalho BI aqui para fazer cota alinhada, e aí eu vou cotar internamente o projeto, como eu estou fazendo aqui agora. Ela sempre deve ser contínua, tá? Ela deve pelo menos atravessar todo o projeto, todo o desenho. Eu tenho também cotas detalhadas externas, que seriam as primeiras cotas. Eu vou até arrastar essa daqui para posicionar ela em cota detalhada externa. Eu tenho cotas parciais, que seriam cotas que pegam, por exemplo, as partes mais relevantes da volumetria desse projeto. Ó. No caso, essa volumetria aqui é importante. As amarrações dela também podem ser mensuradas nessa cota. E aí eu também necessito de cotas totalizantes, que vão pegar o tamanho total do meu desenho, tá? Não deixem de fazer isso no projeto que vocês vão. Detalhe importante que a gente não pode deixar de citar é que existem outras coisas que podem ser editadas dentro da edição de tipo de cota, tá? Eu dei aqui apenas um insightzinho de algumas possibilidades, mas existe também, por exemplo, a possibilidade de editar, desculpem aqui, eu peguei o objeto errado. Eu posso editar também, por exemplo, as unidades que serão utilizadas, ó, no formato das unidades que serão utilizadas na cota. No caso aqui ele está para obedecer a mesma configurada lá em unidades do projeto, mas eu poderia personalizar essa cota para mais unidades de medida e aí por diante, tá? Então é importante a gente sempre explorar um pouco mais o programa para tentar descobrir essas minúciazinhas, porque ele é diferente do que a maioria das pessoas dizem. Ele sim é flexível, dá para a gente editar, alterar e organizar conforme o gosto de cada um. Além de cotar de forma linear, existe também a possibilidade de outros tipos de cota, por exemplo, cotas angulares. E aí ela vai me dar o resultado aqui do ângulo entre as duas linhas selecionadas. Eu posso usar, por exemplo, sistema de cotas, usando cotas radiais, para descobrir o arco, cotas radiais para descobrir o raio desse arco inserido aqui, ou o diâmetro de algum objeto dentro do projeto, por exemplo, o diâmetro dessa cuba, né, desse lavatório, perfeito? E é lógico, existem outras formas aqui a serem exploradas, comprimento de arco, isso aqui a gente já viu, né, anteriormente, como é montar a elevação do ponto. É objeto da nossa próxima aula essa parte de detalhes, tá? Como desenhar usando linha, criar textos personalizados, né? Texto de anotação e tudo mais.